Boa noite, meu nome é Lenise Bahia, eu sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em obesidade e emagrecimento e faço uma proposta chamada Minhas Novas Medidas, que é um programa de emagrecimento online em 8 semanas. E eu gravei esse vídeo para falar sobre uma condição muito comum na vida das pessoas que tomam a decisão ou tem um desejo de emagrecer, que é a questão da ambivalência. O que é ambivalência e o que fazer para lidar ou acabar com a condição de ambivalência. Uma das razões que me motivou a fazer esse vídeo foi uma postagem que eu fiz e esse post dizia o seguinte: um desejo não muda nada, uma decisão muda tudo. E aí está a resposta para essa pergunta: o que fazer para lidar com a ambivalência? E o que é a ambivalência? A ambivalência é essa condição que normalmente a gente vive em situações de tomada de decisão e é uma condição natural. É como se uma parte de nós desejasse muito uma coisa, mas uma parte de nós desejasse que a situação não mudasse. Então a gente vive essa divisão, né? Como se fosse uma situação de conflito, né? Uma parte quer, mas uma outra parte parece não querer. E como não há uma solução de compromisso, esse conflito pode gerar muita tensão, muito estresse, uma estagnação, né? Porque quando a gente vive uma condição de dúvida ou de interrogação, esse conflito mesmo, fica difícil tomar alguma decisão e aí a gente fica paralisado. E essa paralisação ou essa estagnação, ela acaba gerando uma insatisfação que demora, né, uma insatisfação crônica que pode até se manifestar e vir a se tornar uma depressão, se for uma coisa muito prolongada. Então, a ambivalência, apesar de ser uma condição natural, não é uma situação para que a gente passe muito tempo nela. É preciso aceitá-la como natural, como uma coisa normal, mas é preciso resolver essa ambivalência, acabar com essa ambivalência. E o que faz acabar ou resolver a ambivalência? É a tomada de decisão. E a ambivalência faz a gente pensar muito numa outra condição, que é a condição de dilema. Existe uma diferença entre dilema e problema. O problema a gente costuma dizer normalmente que tem solução. O dilema já é uma condição em que não tem solução ou a gente não encontra solução, porque o sentimento é de que você vai estar sempre perdendo, né? Sabe aquela expressão, sair do espeto e cair na brasa? Nenhuma condição é boa, então você fica com dificuldade de decidir. Mas só que a única solução possível do dilema é você fazer com que esse dilema seja transformado em um problema. Então, uma pessoa que está numa situação de dilema, ela costuma dizer que não sabe o que decidir, porque ela não sabe direito o que ela quer, o que é melhor para ela. Mas quando a gente aprofunda nisso, o que a gente observa normalmente, que não é que a pessoa não saiba o que ela quer,
na maioria das vezes a pessoa sabe o que ela quer, mas só que é difícil para ela bancar aquilo que ela quer. Então, por isso que a gente resolve o dilema transformando em problema. Bom, o que eu quero é isso. É difícil conseguir isso que eu quero, eu tenho que lutar, eu tenho que implementar várias coisas na minha vida, eu tenho que perder. Tá, então eu topo e vou. Agora eu tenho um problema. Eu não tenho o dilema mais, eu tenho um problema, eu vou lidar com isso. E passar para a condição de problema e encarar o problema é libertador. Então, a gente resolve a ambivalência tomando a decisão. Eu me lembro que há muito tempo atrás, num livro que eu comprei, um livro bonitinho, de imagens e com algumas frases, teve uma frase que eu gostei muito, e a imagem, a ilustração era muito bacana também, porque era um caminhão de mudança. E os dizeres eram os seguintes: mudança não tem ciência, é tomar as providências e aguentar as consequências. É isso. Muitas vezes a gente não quer nem tomar as providências e nem aguentar as consequências. E acaba sendo condenados a ficar numa situação que não é satisfatória. As pessoas costumam falar da zona de conforto. E eu costumo falar que se fosse zona de conforto mesmo, seria ótimo. Mas só que essa chamada zona de conforto não é confortável. Você fica naquela condição porque você não faz esforço. Mas nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Costuma ser o contrário, né? O caminho mais fácil é aquele que costuma ser o mais difícil e trazer consequências pesadas para a gente. E eu costumo dizer o seguinte, que tudo que é difícil com o tempo se torna fácil. E tudo aquilo que é fácil, que a gente escolhe porque é o mais fácil, em algum momento vai ficar difícil. Então, nesse vídeo eu falei sobre a ambivalência e como lidar ou acabar com a ambivalência. E a resposta para isso é a decisão. É importante que a gente decida. Antes da decisão, não existe processo de mudança. Existe contemplação ou pré-contemplação. A mudança só começa quando você toma a decisão. Então, relembrando o nome do programa Minhas Novas Medidas, eu deixo vocês com essa questão. Quais as novas medidas você pretende implementar na sua vida? Você que quer emagrecer. Até o próximo vídeo.